Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Comendo Cérebros. Hoje, uma dica importante para você que namora, você que se relaciona. Então uma dica que você aí vai adorar. Muitas pessoas não entendem muito de relacionamento, não têm experiência. Eu já tenho centenas de anos de experiência de relacionamento. Então a gente tem a condição de passar algumas coisas para você. Hoje eu vou passar para você cinco sinais que sua relação está uma porcaria, que você está sendo feito de trouxa. Se você tem esses 5 sinais, pule fora rapidamente, meu amigo. Porque realmente é uma situação patética que você está passando. E essa relação praticamente já foi pro breve. Então vamos lá, meus amigos, aos sinais e roda a vinheta! Vamos lá. O primeiro sinal que a sua relação, não está boa, é o beijo. O beijo é o grande sinal do contato afetivo entre uma relação. Entre mulher e mulher, homem e mulher, homem e homem. Tanto faz. Não estamos aqui para julgar a relação de ninguém. Apenas para passar os sinais para você. Quando o beijo não é mais o mesmo, aquele beijo carinhoso, aquele beijo quente, aquela paixão no beijo, comece a desconfiar, colega. Porque pode ser um mau sinal, pode ser o início do fim da sua relação. O beijo não tem mais aquele gosto, aquela vontade, aquele abraço carinhoso. E você sente que o beijo é frio, a pessoa não quer beijar, evita beijar. Então quando a pessoa começa pessoalmente a evitar o beijo, fique esperto, porque isso aí pode ser um problema para sua cabeça, para sua vida e para sua relação. O segundo sinal é o sexo. Você faz um sexo bom com seu companheira, estava tudo bem, tudo mil maravilhas. De repente, acabou, vocês fazem muito pouco, o companheiro ou a companheira não tem mais vontade, a coisa ficou fria, ficou estranha, ela inventa dores de cabeça, ele quer sair com os amigos, e a coisa realmente, num ponto que estava fantástico, mudou. Então quando isso acontece, é um sinal que alguma coisa realmente está errada. Essa pessoa já pode estar com outro, ou atender outra pessoa. Então fique esperto com isso. O terceiro ponto, vocês viviam uma relação grudada, vocês tinham uma relação de companheirismo, saíam sempre juntos com os amigos, né? Essa parte da relação era tudo feita em conjunto com você. De repente o seu companheiro, sua companheira, esse ponto é importante, se liga aí. Ele começa a mudar de opinião, ele quer mais liberdade, ela quer mais liberdade. Ela quer sair sozinha com os amigos, ele quer sair sozinho com os amigos, coisa que eles não faziam antigamente. Que ele nem pensava, ou ela nem pensava nisso. E de repente a opinião mudou. Ela quer mais liberdade, ou ele também, tanto faz. E você de repente acha estranho, porque a coisa sempre estava indo. Vocês saíam sempre juntos com os amigos, de repente ela quer só sair sozinha, ou ele quer sair sozinho. Então fique esperto. Isso é um sinal que alguma coisa está errada, alguma coisa mudou. Então abra o seu olho quando isto ocorre. Quando a pessoa realmente começa a chegar nesse ponto, é horrível. O quarto sinal, que é extremamente importante, reclamações e críticas. Vocês viviam numa relação sem reclamação, ninguém criticava o outro, sempre viveram um fazendo carinho, brincadeiras, discussões de vez em quando. E de repente, ela ou ele começou a te criticar muito, começou a ver os seus defeitos. Falar que você não trabalha direito, a tua empresa não é bom onde você trabalha, você está ganhando mal, que você está gordinho, que você está gordinha, que você precisa se cuidar, que não sei o que. Sempre começou a vir com as críticas, eu não gosto da sua atitude. Quando começa a criticar, pessoal, significa que a relação está indo pro brejo. Porque quando as críticas aparecem, é que a paixão acabou, pessoal.
Porque quando uma pessoa está apaixonada, está amando, ela praticamente fica cega em relação às críticas. Vocês podem perceber, quando é início de relação, não existe críticas. De repente agora, está tendo críticas. Então, se liga aí, se liga. E você pode estar sendo enganado. Ela começou a te criticar, só criticar. Tudo que você faz não é legal, tudo mudou, você faz tudo errado, você não se cuida. Abre o olho, quando chega nesse ponto, que a coisa já está no nível complicado. Fique esperto nessa hora, tá? E o último sinal, o quinto sinal, que é o sinal realmente você está sendo feito de otário, é quando o seu companheiro ou companheira pede um tempo. Ele pediu um tempo e depois volta com você. Você já está levando o chifre, ele já está procurando outra pessoa. Ele só não encontrou ainda ou levou um pé na bunda. Quando você leva a pessoa pede um tempo, é porque ela já está pensando em outra. Então não volte. Conselho que eu dou, na hora que a pessoa pedir um tempo para você, não volta mais. Acabou. Quando pede tempo, significa que acabou. E as pessoas que voltam depois de um tempo, que dão um tempo, acabam terminando depois. Isso significa que a relação foi pro brejo, ou a outra pessoa tá te fazendo de trouxa, ela tá procurando outra pessoa, tá ficando com outra pessoa, não gostou, volta pra você que é o garantido. Então não aceita a história do tempo, pessoal. Isso é desculpa de safadeza, desculpa de traição. Às vezes a pessoa não quer trair você, estando com você, ela pede um tempo pra trair você, depois viu que não gostou, volta pra você. Então ela usa você como um boneco, uma marionete. Então fique esperto, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham curtido as minhas dicas, né, e os sinais. Compartilhe com seu companheiro ou com amigos que estão passando por esse tipo de problema. Eu sou o Dr. Zumbi e conto com a ajuda de vocês. Deixe um like aí, se inscreva no canal e um grande abraço, amigos. E tchau!